Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho, na paz? Como é que estão os estudos? Vamos aqui para mais um pré-mercado para o dia 26. Bora lá então ver o que esse mercado fez e o que a gente pode esperar amanhã. Bom, estamos aqui no índice 30 minutos. Galerinha, falamos aqui no pré-mercado, né, dele respeitar essa estrutura no primeiro momento, podendo vir buscar estrutura mais embaixo, né? Então, vamos aqui para o 15 minutos para analisar o que o mercado fez hoje, né? Então, falamos aqui do movimento, né, ter continuidade, né, no movimento de venda. Claro que fez uma correção forte do anterior, mas, né, o mercado parou aqui, certo? Então, teve um movimento de correção, porém tivemos continuidade na abertura do mercado. Então você vê que o mercado já mostrou um movimento forte, passou essa região, né? E claro, veio fechar forte nesse movimento. Comentamos hoje até na sala, né? Eu fiz a venda aqui, tá, galerinha? Peguei 1000 pontos aí na esticada, pelo contexto, pelo movimento do mercado, por ter anulado essa região aqui. Então o mercado poderia buscar e veio, né, essa região. Falamos também, né, da região ser forte aqui, nessa estrutura, né, como o mercado passou de rally, falei que ele poderia vir testar essa quebra de estrutura, então fez bons movimentos, tá, galerinha? Se a gente observar aqui, claro que não tem como, né, pegar certinho aqui esse movimento, mas ele corrigiu 500, voltou 500 e voltou praticamente aí na abertura do mercado, né, fechando aí no 0 a 0 o nosso índice. Então, aqui, tá, galerinha? Quando ele faz esse movimento aqui, ó, volta na demanda, tá? Eu poderia esperar ele mostrar esse movimento, essa correção fraca, né? E comprar nessa região aqui, ó, já que ele mostrou força nesse movimento e aqui a gente está em condição de demanda. Então, o que a gente falou, a gente tem rally lá. Então, ele poderia respeitar essa quebra de estrutura e aqui a gente tem um bom movimento que o mercado fez. O que a gente espera para amanhã? Tá, galerinha? Então, o mercado tem essa supply aqui, a gente tem o drop, base drop, né? O que é importante? O índice respeitar essa estrutura aqui, tá? Ele pode até subir mais um pouco. Eu prefiro que ele abra junto, demore aqui, trabalhe aqui, busque essa região sem mostrar força, para daí o mercado vir nesse contexto aqui de venda. Tá? Mercado, se ele continuar forte aqui, passar essa região ou fechar forte, tá, galerinha? A gente espera ele chegar aqui, espera uma correção e aí o mercado pode voltar a subir forte. Então, o limite, tá, para ele respeitar aqui e a gente pensar em venda é essa região aqui, certo? Se ele passar muito forte aqui, a gente vai ligar aquele alerta, analisar o contexto aqui, conforme o movimento que ele faz aqui, ele vai ganhar essa força. Aqui ele não segura muito, já falei sobre isso, então se ele ganhar força nesse ponto aqui, o mercado vem buscar teste da quebra de estrutura, tá? Podendo até fechar o gap, certo? Então para a gente ter esse contexto da venda, seria bom até ele pegar a liquidez aqui, rejeitar, né? Respeitar aqui, fechar aqui nessa região e aí mostrar força aqui para a gente pensar em ficar posicionado na venda, né, e sair nessa próxima demanda aqui. Então, no 30 minutos, a gente consegue ver uma estrutura melhor, né, ter mais amplitude aqui para analisar contexto, né, ó, onde o mercado parou. Então, sempre bom ter essa visão, né, falamos dele respeitar esse key level, né, passou essa região, mostrou drop, então se ele não conseguir passar daqui, galerinha, aí a gente começa, né, olhar para uma região mais embaixo aqui, certo? E até na origem desse movimento. Falamos sobre esse movimento no pré-mercado, tá? Então para isso ele precisa respeitar aqui, tá? Nem que ele venha aqui pegar liquidez, mas mostrar força aqui, tá? Para ter essa ignição. Se ele marcar o rally aqui e demorar para vir aqui,
fique esperto, porque daí esse contexto vai virar demanda e ele pode buscar essa região aqui. Como eu falei, aqui ele pode ganhar uma força, dar uma esticada, vir testar essa distorção, né? E depois até fechar o gap aqui, certo? Então, o que a gente precisa? Que o índice respeite aqui, né? Ou saia dessa range, né? Para buscar essas outras extremidades. Beleza? Então fiquem espertos aí com esses pontos. Sempre ampliem aí a visão, né, da estrutura para entender o contexto. Então ele tem um movimento interessante, ele pode voltar aqui, tá, galerinha? E depois querer mostrar um rally. Então ele precisa, tá, respeitar essa região aqui, tá? Para a gente pensar em venda boa, tá? E começar a olhar para esses pontos aqui embaixo. Beleza? Então vamos ver como é que o mercado vai abrir. Ele pode respeitar esse movimento aqui, né? Já querer mostrar força. Então aqui automaticamente já criou uma demanda boa pelo contexto da região, né? E por esse movimento. Então ele precisa vir forte para anular essa força de compra. E aí começar a pensar em alvo aqui embaixo. Beleza? Caso contrário, já falamos, né? Então se ele chegar forte aqui, deixa ele fazer uma correção, né, para depois ganhar um movimento de alta ali. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Doleta. O que o Doleta fez, né? Falamos também, vamos olhar aqui no 30 minutos. Falamos também da correção do dólar, né? Mas a intenção do dólar é de alta, né, dele vir buscar essa região. Ele pode, tá, galera? Ele pode estar buscando essa região se ele respeitar ainda essa região de supply aqui. Tá? Apesar que ele está trabalhando bastante, mas ele pode continuar esse movimento, tá? E buscar essa região. E daqui a gente analisar contexto, já falamos também, né? Vamos dar uma atualizada aqui nesses movimentos. Eu vou manter essa demanda, tá? Aqui nós marcamos uma demanda, né, escondida nessa região. Vamos manter o contexto dessa região aqui também, com uma demanda mais forte. Tá? Vamos manter, ó, você vê que essa marcação praticamente é de segunda-feira, né? E aí ainda está servindo aí para o nosso análise de mercado, né? Então, galerinha, supply forte, né? Então o mercado pode continuar esse movimento. Nós vamos esperar como é que ele vai trabalhar nessa demanda. Aqui nós podemos ter um movimento legal do dólar e conforme ele ganhar força, tá, galerinha? Se ele for muito forte, aí já falamos, né? Ele tem regiões de supply fresh, aqui não é uma região fresh, então pode trabalhar aqui, fazer o pullback. Vocês podem observar o pré-mercado que eu fiz para a segunda, tá? Para dar continuidade aqui nesse movimento, certo? Então, galerinha, vamos cuidar, tá? Aqui automaticamente já é uma demanda, né? Então ele tem, podemos até ajustar aqui, né, para ficar melhor para vocês, nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? A gente marca a demanda ali, tá? E ele trabalhar, vir nessa região aqui, conforme a estrutura, se ele fizer um drop, base drop aqui, ele respeitar essa estrutura, tá? Para querer vir buscar essa região aqui. Tem um gap para fechar, não sei quando, não me interessa saber, a não ser que o mercado mostre um drop aqui, tá? E claro, falamos também do mercado, né, ser uma boa base, também pensando em compra para ficar posicionado. Então, no primeiro momento, só se ele vir muito forte, ou já abrir com gap, né? Quebrando a estrutura, marcando esse drop aqui, já chegando forte aqui, aí não dá para pensar em compra. Aí o mercado pode vir buscar aqui, certo? Então ele pode estar fazendo esse movimento para depois querer subir forte aqui, certo? Então, o que o Doleta fez hoje aqui, né? Até esqueci de falar. Vamos analisar aqui, ó. Comentamos, né, da região do dólar de demanda, né, respeitando aqui. Então você vê que ele abriu marcando um rally, voltou na origem e foi buscar a supply. Então você vê que o contexto aqui da região é forte, né? Contexto de drop, de supply. Então você vê que o mercado está respeitando muito essa origem. Então, como ele está respeitando aqui, né, não mostrou ainda a força de compra, veio até aqui. Então, se ele veio até aqui, a gente vê como uma correção forte, né? Tanto é que o mercado já está querendo voltar. Então, ele está respeitando a força de venda nessa região. Agora, se ele fizer um rally para continuar esse movimento, aí a gente vai ter essa supply, né? Automaticamente vira demanda e
como é que ele vai fazer a correção aqui para ter continuidade no movimento. Então você vê que o dólar, né, eu peguei esticado aqui 5 pontinhos só, né, operei o índice, fiz os 1000 pontos que eu falei lá, então para mim estava suficiente aqui. Tá, não operei aqui porque eu estava posicionado no índice lá, né, e como não era uma região, né, de mais probabilidade, então eu preferi operar só, ficar só num ativo, mas o dólar deu esse movimento aí muito bom, né? Falamos dele pegar essa carona aqui de rally, né? E foi o que ele fez e respeitou a supply. Beleza? Então voltando aqui para o nosso 30 minutos, para a gente entender aqui a estrutura de mercado, né? Então, futuramente, tá, galerinha? Quando o dólar ganhar força de compra, preste atenção sempre nos pré-mercados anteriores, né? Já comentei, quando o dólar chegar aqui muito forte, fazer correção nessa estrutura, ele ganha essa força de compra. Aqui ele não segura, tá? Então ele vem buscar essa origem aqui como alvo. Já falei que o dólar pode subir 50 pontos aqui a partir de determinada região aqui, certo? Então, doleta, a gente vai esperar como é que ele vai trabalhar, vir nessa demanda, ele pode abrir junto aqui, buscar essa demanda. Se ele marcar um drop aqui, tá, galerinha? Fica favorável, né? Fica a nosso favor, né? Dele continuar essa correção, né? Se ele chegar muito forte aqui, mostrar fraqueza. E a gente esperar ele aqui, como é que ele vai trabalhar aqui. Já falei que ele pode vir nessa região, pegar liquidez, né? É claro que dá um bom movimento dólar aqui, estamos falando aí, sei lá, de quase 50 pontos, né, para baixo. E aqui sim, a gente pensar em ficar posicionado e também, né, conforme ele trabalhar aqui, acumular um pouquinho, né, galerinha? Dá para pegar um movimento legal aqui do dólar aí, de quantos pontos a gente está falando, né? Pelo menos operando aqui no contexto de demanda, né? Olha lá, pegar aí seus 20 pontos, 15 pontos, 12 pontos, né? Só na esticada do preço, né? A caroninha que a gente tem para pegar, né, galera, é desse cara aqui, ó, certo? Então aqui, compra aqui, sai aqui, já era, né? Então é operar no contexto que a gente sempre fala, né? Analisando. Então a gente tem essa demanda, e claro, se o mercado continuar esse movimento aqui, então ele é obrigado a passar de rally, respeitar o pullback, mostrar um pullback fraco aqui, como eu disse, e aí a gente tem essas regiões, né, para ele vir buscar como alvo e, claro, fazer a correção, né, sempre que a gente tem uma fresh zone, né, galerinha, a gente vai ter oportunidade, né, essa região aqui eu vejo como uma boa oportunidade de uma correção aí forte de 30 pontos, tá? Parar nessas estruturas, então ele precisa, né, mostrar esse rally aqui para fazer a correção e aqui a gente analisar contexto de novo, se ele vai continuar. Já falei, a hora que ele ganhar força aqui desse ponto aqui, vai passar forte. Aqui não segura, tá, galerinha? Então, essa é a visão do índice do dólar. Espero ter ajudado vocês aí com essa informação. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa notificações. Assim vocês vão ficar sabendo desse conteúdo em primeira mão. Beleza, galerinha? Fui, até o próximo vídeo. Valeu!